Você já parou para reparar quantas vozes moram dentro da sua cabeça? Não estou falando de esquizofrenia. Estou falando daquele coro desafinado que toca o dia inteiro. A opinião da sua mãe sobre como você deveria viver, o que seu chefe acha que é sucesso, o que aquele influencer falou ontem sobre felicidade, o que a sociedade espera de alguém da sua idade. É como se você fosse um rádio mal sintonizado, captando todas as frequências ao mesmo tempo. O resultado? Um chiado infernal que não deixa você ouvir a única voz que realmente importa, a sua. Eu descobri isso de um jeito meio brutal. Tava no ônibus voltando do trabalho, daqueles dias que você sente que está vivendo a vida de outra pessoa, quando percebi que não conseguia lembrar da última vez que tinha uma opinião genuinamente minha sobre algo importante. Tudo que eu pensava era eco. Eco da família, eco dos amigos, eco da internet, eco do que todo mundo achava certo. Sabe aquele momento que você está sozinho no banheiro, sem celular, sem distração, e de repente bate aquela sensação estranha de que você não se reconhece? Como se você tivesse sumido de você mesmo? Pois é, isso acontece quando você passa tanto tempo sendo outras pessoas que esquece quem você é. Descartes, aquele francês do século XVII, teve uma sacada genial que a gente deveria tatuar na testa. Penso, logo existo. Mas ele não parou por aí. Ele percebeu que antes de existir de verdade, a gente precisa limpar a casa, jogar fora tudo que não é nosso, fazer uma limpeza mental que dá medo. O cara literalmente se trancou num quarto por meses, no meio do inverno, e decidiu questionar absolutamente tudo o que acreditava. Tudo mesmo. Será que Deus existe? Será que eu existo? Será que 2 mais 2 é 4? Será que o mundo existe ou é tudo ilusão? Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que precisa acontecer se você quiser parar de ser um boneco ventríloco da vida dos outros. O problema é que a gente tem medo do silêncio. Medo de ficar sozinho com nossos pensamentos, sem as muletas das opiniões alheias. Porque aí a responsabilidade fica pesada. Aí não tem mais desculpa. Aí você tem que assumir que suas escolhas são suas. Seus erros são seus. Sua vida é sua. Mas sabe o que é pior que assumir essa responsabilidade? Chegar aos 40, 50, 60 anos e perceber que você nunca viveu de verdade. Que você foi apenas um reflexo distorcido do que todo mundo esperava que você fosse. Que você morreu sem nunca ter nascido de verdade. E não é que a gente não percebe. A gente percebe sim. Naqueles momentos de silêncio forçado, no trânsito, lavando louça, numa insônia das 3 da manhã, quando a vida para de correr e você fica cara a cara com você mesmo. Nesses momentos você sente que tem algo errado, que tem uma voz sufocada no fundo do peito, tentando gritar, tentando existir. Mas aí o celular toca, a vida volta a correr e você empurra esse sentimento para debaixo do tapete de novo. Porque é mais fácil, porque é mais seguro, porque pensar por conta própria é um trabalho que não termina nunca. A verdade é que a maioria das nossas certezas são certezas emprestadas. E empréstimo sempre cobra juros. O juro, nesse caso, é a sua autenticidade. É o preço que você paga por não ter a coragem de pensar por conta própria. Descartes chamava isso de dúvida metódica. Eu chamo de coragem de existir, porque é preciso muita coragem para questionar tudo, principalmente as coisas que nos dão segurança, mesmo que seja uma segurança falsa. Então, enquanto você está aí, talvez lavando louça, talvez no trânsito, numa noite de domingo que parece que vai durar para sempre, faz esse exercício comigo. Pega uma crença sua, qualquer uma, e pergunta: isso é realmente meu ou é herança de alguém? Pode ser sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre sucesso, sobre o que é ser uma pessoa boa. Vai fundo, escava. Você vai ficar surpreso e talvez um pouco assustado com o que vai encontrar. Porque a primeira descoberta dolorosa é essa. Você não é quem você pensa que é. Você é uma colcha de retalhos feita com pedaços de outras pessoas. E tá na hora de descobrir qual é o seu tecido original. Quando você começa a pensar por conta própria de verdade, uma coisa estranha acontece. Você se sente sozinho. Não é paranoia, é realidade. É que quando você para de repetir as mesmas frases de efeito que todo mundo repete, quando você para de seguir as mesmas receitas de felicidade que todo mundo segue, você meio que sai do rebanho. E o rebanho não gosta disso. Não gosta mesmo.
Lembro de quando eu comecei a questionar algumas coisas que eram óbvias para todo mundo ao meu redor. Coisas sobre carreira, sobre relacionamento, sobre o que realmente importa na vida. As pessoas começaram a me olhar estranho. Alguns amigos começaram a se afastar. Família começou a se preocupar se eu estava bem da cabeça. Porque é mais fácil lidar com alguém previsível, mesmo que seja previsível na infelicidade, do que com alguém que de repente resolveu pensar. Gente que pensa incomoda. Gente que pensa faz perguntas. Gente que pensa não aceita qualquer resposta. Descartes viveu isso na pele. O cara teve que se mudar de país porque suas ideias incomodavam. Teve que publicar alguns textos anonimamente porque sabia que seria perseguido. Imagine só, perseguido por pensar. Parece coisa de filme distópico, mas era a realidade dele. E sabe o que é mais louco? Nada mudou tanto assim. Hoje a gente não é queimado na fogueira por pensar diferente, mas ainda é cancelado, ainda é isolado, ainda é tratado como problemático quando resolve questionar o que todo mundo aceita sem pensar. Você já percebeu como as pessoas ficam desconfortáveis quando você não concorda com elas sobre coisas que elas consideram absolutas? Não precisa nem ser sobre política ou religião, pode ser sobre qualquer coisa. Sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre como criar filho, sobre o que é ser feliz. O desconforto é imediato. É como se você tivesse quebrado um acordo tácito da convivência social. Como se tivesse cometido uma traição. Porque, de certa forma, você cometeu. Você traiu a preguiça mental coletiva. Mas aqui está o ponto que ninguém te conta. Essa solidão do pensamento próprio é temporária. No começo você se sente perdido, como se tivesse saído de casa sem endereço. Mas conforme você vai descobrindo quem você realmente é, conforme você vai construindo suas próprias opiniões, seus próprios crenças, seus próprios valores, você começa a se sentir em casa dentro de si mesmo. E aí acontece uma coisa linda. Você começa a atrair pessoas que pensam por conta própria também. Pessoas que não querem que você seja igual a elas, mas que querem trocar ideias com alguém que tem ideias próprias. Pessoas que não têm medo do seu pensamento, mas que se inspiram nele. Porque a verdade é que a maioria das pessoas está morrendo de vontade de encontrar alguém que pense por conta própria. Alguém que não seja mais um eco na multidão, alguém que tenha coragem de ser diferente. Então, quando você sentir essa solidão do pensamento próprio, lembra, você não está sozinho porque você está errado. Você está sozinha porque você está certo. E estar certo, às vezes, é uma experiência solitária. Mas é uma solidão que vale a pena. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre pensar por conta própria. Você vai errar. Muito. E isso vai doer. Porque quando você segue o que todo mundo fala, quando você erra, a culpa é meio que dividida. Ah, mas todo mundo falava isso. Ah, mas era o que se fazia na época. Ah, mas eu só segui o conselho do fulano. Mas quando você pensa por conta própria e erra, a responsabilidade é toda sua. E isso é assustador pra caramba. Lembro de uma decisão que tomei uns anos atrás. Todo mundo, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, achava que eu estava louco. Família, amigos, colegas de trabalho, todos tinham uma opinião sobre o que eu deveria fazer, e todas as opiniões eram contrárias à minha. Eu fiquei meses na dúvida, porque é difícil confiar no seu próprio julgamento quando todo mundo ao seu redor está dizendo que você está errado. É como nadar contra a corrente, é exaustivo. Mas aí eu lembrei do Descartes. Lembrei que ele passou meses questionando tudo, inclusive as coisas que pareciam mais óbvias. Lembrei que ele preferiu a incerteza da dúvida à certeza falsa das crenças não questionadas. E eu pensei, e se todo mundo estiver errado? E se eu for a única pessoa que realmente entende a minha situação? E se eu for a única pessoa que sabe o que é melhor para mim? Então eu tomei a decisão. Contra a opinião de todos, baseado apenas no que eu pensava, no que eu sentia, no que eu acreditava ser certo para mim. E sabe o que aconteceu? Eu errei. Errei feio. A decisão foi um desastre épico. Todo mundo ficou feliz em dizer, eu te avisei! E eu fiquei me sentindo um idiota. Mas aí, alguns meses depois, aconteceu uma coisa estranha. Eu percebi que, mesmo tendo errado, eu não me arrependia. Porque pela primeira vez na vida eu tinha errado por conta própria. Era um meu erro, não um erro de todo mundo. E tem uma diferença absurda entre errar por conta própria e errar seguindo os outros. Quando você erra por conta própria, você aprende.
Quando você erra seguindo os outros, você apenas confirma que não sabe pensar. Descartes tinha uma frase que me marca até hoje. Para investigar a verdade, é necessário duvidar, tanto quanto seja possível, de todas as coisas. Ele não disse para acertar sempre, ele disse para investigar a verdade. E investigar a verdade implica errar pelo caminho. O problema é que a gente foi educado para ter pavor do erro, para ver o erro como falha, como incompetência, como vergonha. Mas o erro é apenas informação, é apenas um dado sobre o que não funciona, sobre o que não é verdade, sobre o que não é o caminho. Quando você pensa por conta própria, você aceita que vai errar. Mais que isso, você abraça o erro como parte fundamental do processo de descobrir quem você é e como o mundo funciona. E aqui está o ponto crucial. Existe uma diferença entre o medo de errar e o medo de não viver. O medo de errar te paralisa, te faz seguir sempre o caminho mais seguro, mais previsível, mais aprovado pela maioria. O medo de não viver te impulsiona, te faz arriscar, te faz experimentar, te faz descobrir. Qual dos dois medos você quer que guie sua vida? Porque se você escolher o medo de errar, você vai chegar no final da vida sem ter vivido. Você vai ter uma vida segura, previsível, aprovada por todos e completamente vazia de você. Mas se você escolher o medo de não viver, você vai errar sim, várias vezes. Mas você também vai acertar algumas vezes. E quando você acertar, vai ser um acerto genuíno, um acerto que veio de dentro, um acerto que é verdadeiramente seu. E mais importante, mesmo quando você errar, você vai estar vivo, você vai estar presente na sua própria vida. Você vai estar aprendendo, crescendo, descobrindo, você vai estar existindo de verdade. A verdade é que a vida não é sobre acertar sempre. A vida é sobre ter coragem de tentar, é sobre ter coragem de pensar, é sobre ter coragem de ser você mesmo, mesmo que isso signifique errar na frente de todo mundo. Descartes não chegou nas suas descobertas acertando de primeira. Ele chegou errando, duvidando, questionando, tentando de novo. O método dele não era sobre ter certeza, era sobre buscar a verdade. E a busca pela verdade sempre envolve erro. Então, quando você estiver na dúvida entre seguir o que todo mundo fala ou seguir o que você pensa, lembra, é melhor errar sendo você mesmo do que acertar sendo outra pessoa. Porque pelo menos quando você erra sendo você mesmo, você está vivo. Ninguém te prepara para o preço da autenticidade. Ninguém te conta que quando você decide pensar por conta própria, você não está apenas mudando sua mente, você está mudando sua vida inteira. E mudança, mesmo que é para melhor, sempre dói. Sabe aquele momento quando você percebe que não consegue mais fingir, quando você não consegue mais sorrir para coisas que não te fazem sentido, quando você não consegue mais concordar com coisas que não fazem sentido para você, quando você não consegue mais viver no automático? É libertador e aterrorizante ao mesmo tempo, porque de repente você percebe que vai ter que reconstruir quase tudo: suas amizades, seus relacionamentos, sua carreira, seus hábitos, sua rotina. Tudo que estava baseado na versão antiga de você, aquela que não pensava por conta própria, agora precisa ser repensado. E eu lembro do primeiro relacionamento que perdi por causa disso. Era uma pessoa que eu gostava muito, mas que estava acostumada com a versão de mim que concordava com tudo, que não questionava nada, que era fácil de prever. Quando comecei a ter opiniões próprias, quando comecei a questionar coisas que antes eu aceitava sem pensar, a dinâmica mudou completamente. E não era porque eu estava sendo chato ou difícil, era porque eu estava sendo eu mesmo. Mas para quem estava acostumado com a versão não autêntica de mim, isso parecia uma traição. Descartes viveu isso de forma dramática. Quando ele publicou suas ideias, ele não perdeu apenas amigos, ele perdeu a proteção da igreja, teve que se exilar, viveu boa parte da vida escondido. O cara literalmente teve que fugir por pensar. E a coisa mais doida é que ele não estava fazendo nada de revolucionário no sentido político. Ele estava apenas pensando, apenas questionando, apenas sendo intelectualmente honesto. Mas isso foi suficiente para que ele fosse considerado perigoso. Porque pensamento próprio é perigoso mesmo. Não para você, mas para o status quo, para os sistemas que dependem de pessoas que não questionam, para as pessoas que se sentem seguras quando todo mundo pensa igual. E aí você percebe uma coisa que ninguém te conta. Muita gente não quer que você pense por conta própria. Não por maldade,
mas porque seu pensamento próprio os obriga a questionar os próprios pensamentos. E a maioria das pessoas não quer fazer esse trabalho. É mais fácil quando todo mundo concorda com tudo. É mais fácil quando ninguém questiona nada. É mais fácil quando todo mundo vive no automático. Mas você não pode mais viver no automático. Você acordou. E quem acorda não consegue mais fingir que está dormindo. O preço da autenticidade é a solidão temporária, é a incompreensão, é o julgamento, é a pressão para você voltar ao normal, para você parar de complicar, para você ser mais simples. Mas aqui está o que eu aprendi. O preço de não ser autêntico é muito maior. É a depressão que vem de viver uma vida que não é sua. É a ansiedade que vem de tentar ser alguém que você não é. É o vazio que vem de nunca se conectar consigo mesmo. É viver uma vida inteira e chegar no final sem nunca ter existido de verdade. Descartes tinha uma frase que me persegue. A fim de saber o que realmente pensamos, devemos desconfiar de nossos preconceitos e evitar todo pensamento precipitado. Ele não estava falando apenas sobre filosofia. Ele estava falando sobre a vida. Porque a vida toda a gente nos ensina a pensar precipitadamente, a aceitar as primeiras respostas que aparecem, a não questionar, a não duvidar, a não investigar, a não pensar. E quando você decide pensar por conta própria, você está decidindo viver por conta própria. Você está decidindo que sua vida é sua responsabilidade. Você está decidindo que suas escolhas são suas escolhas. Você está decidindo existir. E existir é caro. Existir é difícil. Existir é solitário às vezes. Mas existir é a única coisa que realmente vale a pena. Porque no final das contas, quando você está no seu leito de morte, as únicas coisas que vão importar são: você viveu de verdade? Você foi você mesmo? Você teve coragem de pensar por conta própria? Tudo o resto, a aprovação dos outros, a segurança das opiniões mainstream, o conforto de não questionar, nada disso vai importar. Porque nada disso é real. Nada disso é seu. A única coisa que é realmente sua é a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de escolher, a sua capacidade de existir. E isso ninguém pode tirar de você, nem mesmo você mesmo. Então, quando você sentir o peso da autenticidade, quando você sentir que seria mais fácil voltar a ser quem você era antes, lembra, você não pode mais voltar. Você não pode mais fingir que não sabe o que sabe. Você não pode mais fingir que não pensa o que pensa. Você acordou, e quem acorda tem que aprender a viver acordado, mesmo que seja mais difícil, mesmo que seja mais solitário, mesmo que seja mais caro, porque a única alternativa é morrer dormindo, e isso não é alternativa nenhuma. Tem uma revolução acontecendo no mundo. Não é uma revolução armada, não é uma revolução política, não é uma revolução econômica. É uma revolução silenciosa. É a revolução de pessoas que decidiram pensar por conta própria. E você faz parte dela, mesmo que não perceba. Toda vez que você questiona algo que todo mundo aceita sem pensar, você está fazendo revolução. Toda vez que você escolhe ser autêntico em vez de ser aceito, você está fazendo revolução. Toda vez que você decide ouvir sua própria voz em vez do coro dos outros, você está fazendo revolução. Descartes não sabia, mas quando ele se trancou naquele quarto e decidiu questionar tudo, ele estava começando uma revolução que dura até hoje. A revolução do pensamento crítico. A revolução da autonomia intelectual. A revolução de pessoas que se recusam a viver no automático. E sabe o que é mais louco? Essa revolução não precisa de armas, não precisa de violência, não precisa de gritos. Ela precisa apenas de coragem. A coragem de pensar, a coragem de duvidar, a coragem de ser você mesmo. Porque quando você pensa por conta própria, você se torna perigoso para todos os sistemas que dependem de pessoas que não pensam. Você se torna perigoso para a indústria da manipulação. Você se torna perigoso para quem lucra com sua ignorância. Você se torna perigoso para quem precisa que você seja previsível. E a coisa mais linda é que você não precisa convencer ninguém. Você não precisa fazer discursos. Você não precisa criar movimentos. Você só precisa ser você mesmo. E isso já é revolução suficiente. Porque quando você é autêntico, você dá permissão para outras pessoas serem autênticas também. Quando você pensa por conta própria, você inspira outras pessoas a pensarem por conta própria também. Quando você questiona, você normaliza o questionamento.
É como aqueles vídeos virais onde uma pessoa começa a dançar sozinha e depois todo mundo entra na dança. Só que aqui, em vez de dançar, a gente está pensando. E em vez de viralizar por alguns dias, a gente está mudando o mundo para sempre. Eu vejo isso acontecendo toda hora. Pessoas que estavam vivendo no automático e de repente acordam. Pessoas que estavam aceitando tudo sem questionar e de repente começam a fazer perguntas. Pessoas que estavam sendo quem os outros esperavam que fossem e de repente decidem ser quem elas realmente são. E não é coincidência, é contágio. É a revolução silenciosa se espalhando. Uma mente livre inspirando outra mente livre. Um pensamento próprio gerando outro pensamento próprio. Descartes não imaginou que aquele exercício de dúvida que ele fez no século XVII ainda estaria inspirando pessoas no século XXI. Ele não imaginou que aquele penso logo existo ainda estaria ecoando na cabeça de pessoas que estão lavando louça, que estão no trânsito, que estão numa insônia das 3 da manhã. Mas está, e vai continuar ecoando, porque a verdade é atemporal. E a verdade é que você tem o direito de pensar por conta própria. Você tem o direito de existir. Você tem o direito de ser você mesmo. E quando você exercita esse direito, você não está apenas mudando sua vida. Você está mudando o mundo. Porque um mundo cheio de pessoas que pensam por conta própria é um mundo completamente diferente. É um mundo onde as pessoas não aceitam qualquer coisa. É um mundo onde as pessoas fazem perguntas. É um mundo onde as pessoas são autênticas. E esse mundo não é utopia. Esse mundo é possível. Esse mundo está sendo construído agora, por pessoas como você, que decidiram parar de viver no automático e começar a viver de verdade. Então, quando você sentir que está sozinho nessa jornada de pensar por conta própria, lembra, você não está sozinho. Você faz parte de uma revolução silenciosa que está acontecendo no mundo inteiro. Você faz parte de um movimento de pessoas que decidiram acordar. E essa revolução não vai parar, porque ela não depende de líderes, não depende de organizações, não depende de nada além da coragem individual de cada pessoa de pensar por conta própria. Ela depende de você, da sua coragem de questionar, da sua coragem de duvidar, da sua coragem de ser autêntico, da sua coragem de existir. E quando você olhar para trás daqui a alguns anos, você vai perceber que esse momento em que você decidiu pensar por conta própria, foi o momento em que sua vida realmente começou. Foi o momento em que você parou de ser um eco e se tornou uma voz. Foi o momento em que você parou de existir na vida dos outros e começou a existir na sua própria vida. E isso, meu amigo, é revolução. É a revolução mais importante que existe. A revolução de ser você mesmo. Descartes estaria orgulhoso, porque 300 anos depois, seu convite ainda ecoa na cabeça de pessoas. Pense por conta própria. Duvide. Questione. Exista. E você respondeu ao convite. Você decidiu existir. E isso faz toda a diferença do mundo.